Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. E vamos lá continuar nossos estudos de geografia. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, nós vamos para o que eu denominei aqui como parte 5 do capítulo 8, a parte final. Então, hoje a gente termina o capítulo 8 do livro 3, tá? Então, vamos lá, livro 3, frente 1, capítulo 8, o espaço urbano, tá? Então, hoje a gente finaliza esse capítulo. Na semana que vem, nós vamos ter a nossa aula ao vivo, né, no dia 28, e aí a gente já aproveita para vocês trazerem todas as dúvidas, né, de vocês que ficou aí deste capítulo, e aí já mando a aula, né, do capítulo 9, a primeira aula do capítulo 9, na semana que vem também. A gente vai conseguir, vai dar certinho aí o tempo, a gente vai dar conta de todo o conteúdo, mesmo que vocês podem estar ainda, né, estudando alguns capítulos anteriores, não tem problema, segue no seu ritmo, que vocês precisarem de mim, se tiverem dúvidas, se quiserem tirar dúvidas dos capítulos anteriores, também, né, no dia 28, tudo bem, não tem problema, tá tudo certo, a gente vai, né, seguindo de acordo com o ritmo de vocês. Então vamos lá, hoje pretendo fazer um vídeo mais curto também, semana passada ele foi maiorzão, né, vou até colocar o cronômetro aqui para eu não me perder, mas hoje ele é sucinto e a gente finaliza o capítulo 8. Então, na aula passada, nós falamos sobre os problemas sociais, né, urbanos, que surgem, então, como consequência desse crescimento muito intenso e desordenado, principalmente, né, aqui no Brasil e nos países emergentes ou subdesenvolvidos. E aí a gente falou desses problemas sociais. E hoje nós vamos falar especificamente sobre os problemas ambientais, né? Que, claro, tem consequências sociais também, né? Então nós temos os problemas socioambientais urbanos do Brasil, né? Problemas causados pela forma como a cidade é socialmente construída, né? Então ela é construída muitas vezes sem um planejamento, sem uma visão ampla, sem uma visão né, que leva em consideração todos os aspectos, não só humano, mas também ambiental. Muitas vezes essa construção ela é moldada, ela é ditada pelo interesse econômico, né? Então resultam aí da tentativa de acomodar pessoas, de acomodar empresas, de atender às necessidades das empresas, né? Que estão aí de certa forma com poder, uma vez que têm um poder econômico, influenciam o poder político, né? Para a construção da cidade de acordo com as suas necessidades. E como consequência disso, como consequência da expansão da cidade, nós temos a redução das áreas verdes, né, originalmente onde se localizavam originalmente, né, e a impermeabilização do solo. Então a gente escuta muito, né, no caso aqui, não sei em qual cidade vocês vivem, aqui em Bauru, fala-se muito em que Bauru tem que crescer, que tem que destravar Bauru, que Bauru está crescendo, crescendo sem limites, né? A cidade sem limites, queridos, não é assim, né? A nossa cidade, Bauru, mesmo sendo sem limites, precisa de um limite, né, de crescimento, porque os recursos naturais não dão conta de atender às necessidades de cada vez mais gente, mais gente, mais gente, né? Isso tem que ser muito bem planejado, estudado para ser possível na cidade, né? Porque não é só assim, vai crescendo, vamos crescer, vai construindo prédio, 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 né? Isso vai acontecer em detrimento das áreas verdes, né, da floresta, da vegetação, que é fundamental para trazer um conforto térmico, trazer chuvas, trazer água, né, para nossa cidade. E aí, se a gente tira cada vez mais isso, né, tiramos as áreas de vegetação, concretamos, asfaltamos, e aí a gente tem a impermeabilização do solo, a água não infiltrando e a gente impactando aí, né, no ciclo natural da água. E isso traz consequências mais do que nunca. Estamos vivendo essa crise hídrica em Bauru, né? E sim, ela é uma consequência da expansão das cidades. Sim, ela é uma consequência do modo de vida urbano industrial que levamos sem pensar nas consequências e sem pensar em alinhar, em englobar a natureza dentro desse planejamento urbano.
né? Ai, mas as pessoas precisam de lugar para viver. Sim, só que sem a presença da natureza, né, só destruindo, impactando, não tem como, não vai ter como essas pessoas viverem, né? Sem água, num calor absurdo, como é que faz? E isso impacta na falta de alimento, porque sim, queridos, o alimento não brota na estante, né? A gente vê aí, vira e mexe, a gente vê uma alta de preço de feijão, uma alta de preço do arroz, do tomate, enfim, né? Se não tem água para irrigar as plantações, as hortas, como vai ter alimento? Né? Então é um problema bastante complexo e não é só furando o poço que essa situação vai ser resolvida, né? Porque o que adianta furar um monte de poço, a gente tira a água, impermeabiliza o solo e aí? Aí esgota a água da superfície, esgota a água, né, da subsuperfície, aí a água subterrânea. E aí é isso, né? O ser humano pensando sempre de maneira imediata, pensando ali o governante pensando nos 4 anos de eleição, né? E se dane o resto, se lasque o resto, se lasque os próximos 8 anos depois, né? Que claro que sempre querem se recandidatar, né? Então é algo que a gente tem que prestar muita atenção, inclusive agora que a gente está em ano de eleição, estamos chegando próximos das eleições, né? Observar isso nos nossos possíveis candidatos, tá? Aliás, nossos possíveis votos, né? Então, nós temos aí a questão também da energia, da água, de consumo de matéria-prima, de descarte de resíduos, né? Então, a expansão da cidade não é só, ai, que lindo, mais pessoas vindo e a cidade crescendo, se desenvolvendo. Isso envolve maior demanda de energia, maior demanda de água, maior demanda de consumo de matéria-prima, uma vez que essas pessoas estão consumindo no modo de vida urbana, né, cada vez mais. Descarte de resíduo, lixo que a gente produz, resíduo sólido, né, que nós produzimos diariamente. Então, o poder de consumo dessas diferentes classes sociais também estão aí, né, tem que ser levadas em consideração, porque as classes sociais não consomem da mesma forma, consequentemente não tem o mesmo impacto, né, ambiental e urbano com relação a essa necessidade, né, de recursos e geração de resíduo, como, né, isso diverge de acordo com as diferentes classes sociais. Tais problemas afetam também as classes sociais de modo diferente, né? Então, agora a questão da água, por exemplo, eu posso falar isso, dar o exemplo, a questão do lixo, a questão da energia, enfim, mas a água está mais do que nunca agora gritando essa situação para a gente aqui em Bauru, né? Então, um lugar que mesmo que fique sem abastecimento, né, eles compram um caminhão-pipa, né? É possível comprar, pedir um caminhão-pipa, né, pagar por isso, e aí a população fica ali abastecida com água. E as pessoas que não podem pagar por isso vão sofrer com a falta de água de uma maneira diferente, né? Lembrando que o caminhão-pipa também não é eterno, né? Não é assim, não tem água, vai tirar água da onde? O caminhão-pipa resolve, também não é assim, né? Mas nós temos então, né, isso com relação aos poços, gente. Furar um poço é muito caro. Furar um poço de maneira legal, né? E com toda a legislação, de acordo com toda a legislação de análise da água e tudo mais, é muito caro. Não é barato abrir um poço, né? Então a solução para a cidade não é sair abrindo poço também, porque isso não é nem ambientalmente, nem possível e nem talvez financeiramente possível, né? Então, tem isso, as classes sociais, elas sentem esses problemas urbanos de maneiras diferentes também. Vamos começar falando, então, das questões sanitárias aí urbanas, né? Então, quando a gente fala de saneamento básico, né, ou saneamento ambiental, a gente está falando de um conjunto de ações do poder público que deveria visar a qualidade sanitária da cidade. Né? Então, a questão sanitária ou saneamento básico diz respeito à obrigação pública, né, de fornecer saneamento básico para a população, que se trata de fornecer água potável, de fazer a coleta de esgoto, a coleta de lixo e controle de pragas. Né? Então, essas são aí, são atividades que fazem parte do saneamento básico, né? Que quando a gente fala, né, que muitas pessoas no Brasil, no mundo, ainda não têm acesso a saneamento básico, o que a gente está falando? A gente está dizendo que essas pessoas não têm acesso à água potável, não têm tratamento de esgoto, de lixo
e coleta de lixo, né, e controle de pragas. E isso traz um grande problema de saúde, né, para essa população. Então, se não tem saneamento básico, corre o risco, então, do próprio poder público sobrecarregar ali, né, o serviço de saúde. Então, não seria lógico a gente investir em saneamento, né, para desafogar, enfim, o sistema de saúde, né? Um exemplo aí é a questão do controle da dengue, né? Então, a proliferação do mosquito e a vulnerabilidade dos bairros com relação a essa praga, no caso aí, né, o mosquito da dengue, é uma responsabilidade aí do poder público que tem essa responsabilidade para com o saneamento ambiental, tá? O saneamento básico. Temos outro problema, né, ambiental aí que causa muitos transtornos sociais, então por isso socioambientais, né, as enchentes e os alagamentos. Na verdade, a enchente é algo natural de acontecer. Como assim, Gardênia? Você tá louca? Como que uma enchente é uma coisa natural? Quando nós falamos de recursos hídricos, falamos dos rios, nós falamos que o rio, então, de acordo com o clima, né, de cada local onde esse rio se localiza, existe o período de cheia e o período da vazante, né, Ai, eu sempre esqueço esse nome, gente. Enfim, quando chove menos, né, que normalmente é no inverno, vou lembrar a palavra daqui a pouco. Né? Então tem o período da cheia, e quando tem o período da cheia, que chove bastante, o rio enche. E para onde vai essa água do volume do rio que aumenta? Ele vai justamente para a várzea. Essa área de várzea, que é comum, então, de encher no período de maiores índices pluviométricos, quando chove mais. Mas o que acontece? Nós, seres humanos, urbanos, muitas vezes construímos nas margens dos rios, construímos nessa região de várzea. E aí, quando naturalmente o rio enche no período do verão, no caso aqui do clima tropical, onde nós estamos, esse rio vai encher e aí ele vai causar essa enchente, né, na região da várzea, e aí que é natural, mas que por estarmos ocupando essa região, né, causa então vários problemas. E aí tem então a enchente, né? Então aqui é a situação normal do rio, a inundação quando então, desculpa, a enchente quando acontece então esse aumento do volume da água do rio que atinge a várzea, e a inundação é quando isso acontece de uma maneira muito mais intensa, né? Tomando aí proporções muito maiores. Isso pode acontecer diferente do alagamento. Então, aqui no alagamento, a gente tem áreas, né, muitas vezes mais rebaixadas da cidade, onde por conta dos intensos índices pluviométricos, né, da chuva intensa, essas áreas ficam alagadas, porque a água não tem vazão, porque não tem um sistema de drenagem, ou simplesmente porque nós impermeabilizamos o solo. Na natureza, é comum, é natural que chova e essa água, parte dela escoa, mas grande parte dela infiltra no solo. Só que quando a gente impermeabiliza o solo com asfalto, com concreto, né? Essa água da chuva ela não consegue infiltrar. E aí ela vai escoar. Por isso é necessário um sistema de drenagem urbano muito eficiente para captar essa água da chuva. Normalmente esse sistema de drenagem, né, tem as bocas de lobo, o bueiro, né, que essa água da enxurrada e tem que ir, aí tem um sistema de drenagem de captação de água pluvial subterrâneo, né? Mas nem sempre isso é eficiente e nem sempre isso é suficiente, né? Uma vez que a cidade foi construída, pensando em uma quantidade de área, né, impermeabilizada, isso vai se expandindo cada vez mais. E aí, além disso tudo, a água não infiltra, não tem abastecimento de aquífero. Se não tem o abastecimento do aquífero e a gente só fica pensando em furar poço para tirar a água do aquífero, o que vai ser daqui a alguns anos? Né? Então é muito fácil a gente pensar em soluções instantâneas. Mas será que esses problemas que a gente está vivendo hoje, de falta de água, não foi a falta de responsabilidade ambiental e social das gerações anteriores, as nossas? Né? É isso que a gente vai querer replicar? É isso que a gente vai querer continuar fazendo? Porque se hoje a gente sofre com problema de água, né, por conta da ausência de mata ciliar do rio, do assoreamento do rio, onde a gente capta a água da cidade, pelas próprias mudanças climáticas, né? A gente está chovendo menos, porque a gente causa cada vez mais desmatamento,
Isso tudo, então, que a gente está vivendo hoje é consequência de ações anteriores que não tiveram essa consciência. E hoje a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, pensando de maneira imediatista, sem trazer, então, soluções a longo prazo e não apenas a curto prazo, porque furar poço é uma solução a curto prazo. No futuro vão haver vai acontecer problemas, então, ainda maiores e mais difíceis de resolver, né? O aumento do escoamento superficial, então justamente porque por conta da impermeabilização do solo, a água não infiltra, ela escoa. Se a água escoa, então eu tenho um maior volume de água chegando nos rios. Esses rios que na área urbana, em sua maioria, são canalizados, né? E aí a água não infiltra, e aí acontecem as enchentes, e a velocidade da água também é maior por conta da impermeabilização do solo, né? Então a gente imagina uma água, uma enxurrada correndo numa área de floresta. Então, se uma encosta está coberta com vegetação, né? Essa chuva, primeiro de tudo, ela não vai chegar toda no solo, né? E nem em grande quantidade, porque essa água vai parar na copa da árvore, nas folhas, escorrer pelo tronco, gotejar no solo, né? E aí o solo está coberto por uma serrapilheira, e aí ela vai infiltrar muito mais do que escoar. No caso da chuva em área de asfalto, por exemplo, a água cai direto no solo e ela vai ganhar uma velocidade muito grande. Não tem ali muitos, como fala, obstáculos, né, para segurar essa água, e ela não infiltra, ela escoa toda. E aí a gente tem a formação dessas enxurradas, né, super volumosas e com muita força, que causam estragos, como a gente vê todo ano acontecer em janeiro, né, que é a época das chuvas, aqui em Bauru, por exemplo, né, na região das Nações Unidas, que arranca asfalto, leva carro, leva gente, né, é uma coisa assim assustadora, né, por conta dessa impermeabilização do solo. Aqui a gente tem um gráfico, ó, bem interessante, da gente analisar a vazão da água, né, então com relação aí ao tempo. Olha só, a vazão da água quando chove, né, numa área urbana, então em um curto espaço de tempo a vazão aumenta muito e aí logo ela diminui, né? É o que acontece nas Nações Unidas muitas vezes. A gente tem ali um pico, começa a chover, aí rapidamente aquela enxurrada bizarra, né? A água toda vai embora para a área mais baixa do relevo, ela corre nas Nações Unidas abaixo, porque ali a gente tem o Rio Bauru, né, passando, que é a área mais baixa do relevo. E aí a gente tem esse volume de água muito forte, né? Um pouco menor vai ser essa vazão num local de agricultura, menor ainda numa região de agrofloresta. Uma agrofloresta é uma produção agrícola, né, que imita uma floresta. E aí menor ainda na floresta por conta desses vários obstáculos, né, que eu falei com relação à água da chuva, e ela infiltra muito mais. Nós temos a questão da canalização dos córregos, né, e rios. Então, quando a gente canaliza um rio, coloca ele dentro de uma caixa de concreto, a gente mata o rio praticamente, porque o rio ele muda o seu pH, muda a temperatura, né, muda a fauna, a flora ali existente, né, ou muitas vezes deixa de existir. E aí, então, né, também temos consequências. A retificação dos cursos do rio e ocupação das áreas de várzea. Então, a gente canaliza e retifica o rio, né? Os rios, naturalmente, eles possuem meandros, ele faz curvas naturais no relevo, né? Quando a gente canaliza o rio, normalmente a gente retifica ele, deixa ele reto, né? Isso perde a característica natural do rio. E além de deixar ele reto, né, ele não consegue mais seguir o curso que ele desenhou no relevo, e aí, então, ocupando as várzeas, né, com certeza a gente vai ter enchente, inundação. E também o assoreamento dos rios, né, que é um grande problema. A retirada da mata ciliar faz com que os sedimentos caiam no fundo do rio, né, o rio vai ficando com seu leito cada vez mais raso, né, e essa água, então, o rio vai ficando cada vez com menor volume de água, conseguindo abranger menos água, né. Outro problema aí socioambiental das áreas urbanas são as ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? É quando acontece um aumento da temperatura média, né, nos grandes centros urbanos. Então, dentro do centro urbano, as temperaturas são maiores, mais elevadas do que na periferia, né? Isso é consequência da cobertura da superfície, né? Então, a gente
tira a cobertura natural, né? A gente coloca asfalto e concreto, isso faz o asfalto e concreto, né? Tem um baixo albedo, ou seja, há pouca reflexão da energia solar que bate nessas superfícies. A maioria então é absorvida, essa energia é absorvida pela superfície e liberada em forma de calor, né? Outro responsável aí é a poluição. Na verdade, todas essas questões nós somos responsáveis, né? Mas a dinâmica aí da poluição atmosférica. Então, com a poluição atmosférica, há uma maior concentração de gases do efeito estufa nas áreas urbanas, né? Então, gás carbônico, metano, e aí a gente tem principalmente carbônico, né? Pelos carros, as fábricas, e aí a gente tem, né? Que o gás do efeito estufa faz? Segura o calor, que aumenta, né? Por conta aqui da cobertura da superfície. Não bastasse isso, a gente ainda diminui cada vez mais, corta cada vez mais árvore, tira cada vez mais área de vegetação dentro da zona da área urbana ou dentro do município, né? Então, essa baixa taxa de arborização faz com que as plantas, então, são retiradas as plantas que antes absorviam a energia do sol para fazer fotossíntese, para se desenvolver, e é colocado aí asfalto, concreto, aumentando muito mais o albedo e diminuindo a fotossíntese, né? Consequentemente, a evapotranspiração. Então, a vegetação, além de tudo, né, além de manter o clima mais agradável por conta do baixo albedo, essa energia do sol, então, ser absorvida pelas plantas para elas se desenvolverem, elas também liberam água, né, vapor de água na atmosfera. Elas transpiram, essa água ela evapora e isso faz com que as temperaturas fiquem mais amenas na região. Só que a gente tira cada vez mais a arborização, né? E os altos índices de verticalização também. Então, muitos prédios, né? Os prédios, então, a cidade se verticalizando, construindo prédios. Esses prédios, então, né, formam aí corredores e aí muitas vezes eles dificultam aí a circulação da atmosférica, a circulação do ar próximo à superfície, né, fazendo com que esse calor fique aí, né, preso entre os prédios. Aqui nós temos uma imagem, né, as características da capital. Isso aqui é o município de São Paulo, contornado em preto. E aqui, né, as temperaturas mais elevadas estão aí em vermelho, né, mostrando então essas áreas de ilhas de calor. Olha só, os oásis, chamados oásis, né, na metrópole, que são as áreas urbanizadas, que urbanizadas não, desculpa, arborizadas, né, onde existe a presença aí da vegetação e essas temperaturas são bem mais baixas do que, né, nas áreas que não possuem vegetação ou possuem muito pouca vegetação. Uma grande consequência, né, e perigosa aí da alteração das ilhas, da presença das ilhas de calor é a alteração no regime de chuvas, né? Porque o que acontece? A chuva, quando ela vem um ar úmido, que deveria chegar nas áreas da periferia, né, nas áreas rurais, na área rural e não na cidade, sim, na área rural, né, do município, que é a área onde temos predominantemente o solo não impermeabilizado, essa chuva que deveria chegar lá para abastecer os mananciais, infiltrar no solo, né? O que acontece? Esse ar úmido, ele ao se aquecer, né? Então ele encontra essa ilha de calor, como a gente vê nessa imagem, chega o ar úmido, ele encontra uma ilha de calor, né? Ali mesmo o ar acende, condensa e precipita, né? Não conseguindo chegar nessas áreas de manancial, nas áreas rurais do município, né? Ou sem ser aí em cima dos centros urbanos. Então, nós temos o ar úmido que se aquece sobre os centros urbanos, não carregando a umidade para as áreas de mananciais. Como consequência, nós temos seca nos mananciais, então não chove nos rios, que é normalmente de onde a gente tira a água para abastecer as cidades, né? E temos enchentes nas cidades. Então, a água aí escoando com grande velocidade pela superfície impermeabilizada, enchendo os rios, e aí a gente tem alagamentos, enchentes e falta de água ao mesmo tempo, né? Aqui nós temos os índices de temperatura, gente, é muito significativa essa diferença de temperatura de uma área urbanizada de um centro urbano, né? Então, aqui a área rural, temperatura média de 29 graus, aí aqui já chegando próximo do centro da cidade a temperatura aumenta, chega a 32, isso no mesmo dia, né, no mesmo momento aí, pode haver essa diferença de temperatura. Nos parques, 30 graus, e aqui nas zonas residenciais, na periferia,
as temperaturas um pouco mais baixas, mas ainda assim mais elevadas que áreas de parques, né? Como resolver ou prevenir essas situações, né, esses problemas? Primeiro, manutenção de áreas verdes e reflorestamento. Precisamos de áreas verdes na cidade. É necessário parques, árvores nas ruas, árvores nos quintais, áreas de florestas urbanas, áreas de mata. Mesmo que a cidade se expanda, as áreas de mata devem ser preservadas. Não tem como se expandir nessa região. É claro, né, que tem pessoas que falam, poxa, mas se não existir essa vegetação, não tem problema de expandir a cidade aqui. Aí acontecem esses fogos estranhos ao acaso, que ninguém sabe quem foi, ninguém sabe por quê, né? Só pensar um pouco. Preservação das matas ciliares, as matas ciliares que ficam então em volta do rio, protegendo o rio de assoreamento. Planejamento urbano para menor impermeabilização do solo. Então, esse planejamento da cidade, ele tem que ser feito de modo que haja a liberação de áreas não impermeáveis, né? De áreas permeáveis. Que não haja, então, a cobertura total dos solos da cidade. É necessário essas áreas permeáveis. Manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbano, né? Então, como eu disse, existe esse sistema de drenagem, muitas vezes, né, ele é subterrâneo aí, e é necessária essa manutenção. Aqui tem um esquema, né, inclusive caiu em alguma questão do vestibular, não lembro agora qual e nem qual ano, acho que se não me engano foi a Unesp. Nós temos então aqui o índice de infiltração, né, com a seta preta e a seta vermelha, escoamento na linha, para a linha de água, né. Então aqui tem um rio, aqui a gente tem uma área de vegetação, onde o escoamento, né, é menor, de cerca de 10 a 20%, e cerca de 80 a 90% dessa água infiltra numa área florestal. Numa área residencial, a infiltração diminui, né, de 50% a 60% e de 40% a 50% em direção, então, ao escoamento, né, em direção a esse rio que passa na cidade. E na área aqui urbana, né, nós temos, então, a infiltração de 0 a 10%, enquanto que de 90% a 100% escoa, né, causando erosão, destruição aí, né, e todos aqueles problemas que a gente já sabe que ocorrem. Outro problema, outra questão a se pensar são os resíduos sólidos, né? O lixo, o chamado lixo, que são esses resíduos que nós produzimos, né? Não são no caso aí, resíduos sólidos. A sociedade urbana e industrial produz muito lixo. Gente, é bizarro, é desesperador, assim, eu estou muito indo nessa tentativa de diminuir a produção de lixo aqui de casa, porque nós somos em 2 aqui só e a gente produz toda semana um cesto, né, de lixo reciclável. É reciclável, mas quem me garante que aquilo realmente vai ser reciclado, né? Então, é uma quantidade de lixo muito grande que a gente precisa refletir a respeito e diminuir essa produção de lixo, que em sua maioria é plástico, né? E a gente sabe que o primeiro plástico produzido no planeta ainda não se deteriorou e vai levar mais umas décadas aí para se deteriorar, né? Porque são séculos, 200 anos para o plástico dissolver na natureza. E a gente está produzindo isso em 10, 15 minutos, a gente produz mais plástico, né? O ritmo acelerado da vida urbana ajuda a promover hábitos de consumo que produzem mais resíduos, né? Então a gente precisa de tudo rápido, a gente precisa de coisa descartável, a gente precisa de coisa que use uma vez só, que vem embalada para, né? Então esse ritmo acelerado da cidade faz com que a gente tenha esses hábitos que produzem muito lixo, né? Quase a totalidade de resíduos é destinada para lixões ou aterros sanitários, né? E aquilo fica ali por séculos, né, de acordo com a necessidade que um produto tem para se dissolver na natureza, para se deteriorar na natureza. E aí a gente tem uma diferença importante que deve ser falada aqui, né, que é a diferença do lixão e do aterro sanitário. O lixão, ele não está preparado para receber o lixo, né? O aterro sanitário, ele tem toda uma estrutura construída para não permitir a contaminação do solo e do lençol freático por aquele lixo que fica ali depositado. No caso dos lixões, ele não está preparado para isso. É simplesmente uma área, né, onde está sendo depositado lixo. Esse lixo entra em decomposição. O churume, que é esse líquido tóxico que sai do lixo, da decomposição do lixo, né?
ele entra em contato com o solo, contamina aquífero e a gente tem um grande problema ambiental, né? Só que a gente nem pensa sobre isso, porque a partir do momento que eu coloco para fora o meu lixo, tiro de casa, eu não tô nem aí mais para onde ele vai parar, né? Que se virem, que alguém deu uma solução para isso, porque aqui eu não quero, tá fedendo, tá sujo, tá não sei o quê, né? Manda embora, mas a gente não sabe para onde isso passa. Isso pode estar contaminando, inclusive, a nossa própria água, né? Claro que o poder público não deixa que isso aconteça, mas é algo que a gente deve refletir, deve se responsabilizar, né? Se não daquilo da minha porta para fora, mas daquilo que eu estou produzindo porta dentro, né? E aí a gente tem, né, aqui para finalizar, quase finalizando, para onde vão os resíduos coletados no Brasil, né? No Brasil são produzidos cerca de quase 200 mil toneladas de lixo por dia, né? A maior parte deles, então mais de 50% vai para os aterros sanitários, 24% para aterros controlados, mas ainda 17% para lixões, né? Os aterros controlados e os lixões são um destino inadequado para o lixo. Então, mesmo que a gente que seja, né, a maior parte aqui é destinado para o aterro sanitário, que está ali uma situação controlada não, né, própria para receber esse lixo. Ainda assim, o seu plástico vai ficar lá por 200 anos, né? Mas, né, quase metade aí desse lixo é destinado para locais inadequados para receber esse lixo e está causando contaminação ambiental. E aí a gente precisa, não há outra forma de pensar, né? Se tiver, me falem, mas que não seja então a redução da geração desses resíduos sólidos, né? Então aqueles 5 R's clássicos que a gente sempre escuta, mas muitas vezes a gente não coloca em prática, né? Que repensar, né? Então eu repensar o meu uso, o que eu estou consumindo, né? Reduzir esse consumo. Então, eu repenso sobre isso e percebo que eu posso reduzir esse consumo. Eu posso reutilizar aquilo que eu já comprei, que eu né, já consumi. Eu posso, se não tiver, né, já fiz essas 3 etapas, eu posso, por fim, reciclar, né? Ou eu posso também, no caso aqui, antes do repensar, né, recusar alguns produtos, recusar alguns hábitos de vida que eu sei que vão ser prejudiciais, né? Perceba que o reciclar é a última opção. Então, muitas vezes a gente pensa como a melhor opção, né? Ah, vou comprar, mas eu vou reciclar. Reciclar tem que ser a última opção, né? Porque a gente não sabe se realmente a indústria está reciclando, para onde vai esse lixo, se está sendo destinado para o lugar certo. Então, antes eu recuso, eu repenso, eu reduzo, eu reutilizo e aí sim, então, eu reciclo, tá? É um desafio, né, diante da sociedade que cultua o consumismo, que é embasada no consumismo, né, que quanto mais você consome, você é mais bem visto na sociedade, né, ou você é mais poderoso, ou há toda essa cultura, né, de consumir, consumir, consumir. Então, é um grande desafio para a gente nadar na contracorrente, né? Temos a questão da obsolescência programada, que mesmo que a gente não queira consumir, a gente se torna obrigado, uma vez que os produtos são feitos com data de validade. Não estou dizendo os alimentos, estou dizendo, né, os produtos eletrônicos mesmo, o celular. Eu estou aqui capengando, lutando com um celular que tem 5 anos, que está assim, para aposentar, e todo mundo fala, Gardenia, troca, porque você não troca, tal, não sei o que. Eu falo, não vou trocar, né? Mesmo que eu sei que ele já venceu o prazo de validade da indústria, né? Mas ele tá aqui, ele tá funcionando, tá servindo, dá uns bugs, às vezes dá, mas, né? Eu resistindo aí a essa obsolescência programada, porque o que a gente compra hoje, ele tem prazo de validade, mesmo que a gente queira que dure, ele não dura tanto, né? E a questão do lixo eletrônico, né? Porque o Brasil, e nessa para eu ter status, para eu ser legal, né? Vou trocar o celular todo ano, lançou um novo, vou trocar o celular. Nessa onda aí, né, do brasileiro, a gente tem essa característica muito de querer mostrar, né, que temos, e enfim. O lixo eletrônico, então, o Brasil já é o primeiro colocado em produção per capita de lixo eletrônico entre os países emergentes. Então, dos países emergentes, nós somos o que mais produz lixo eletrônico per capita, ou seja, por pessoa, por cabeça, né, no Brasil. Isso é uma vergonha. Isso é muito triste, é uma falta de consciência ambiental muito grande. Além de, né, a gente sabe que isso deve gerar muitas dívidas entre as pessoas, porque as pessoas compram lá, né, um aparelho eletrônico
divide em 12 vezes, 24 vezes, nem termina de pagar um, já compra outro, isso tudo por essa onda não, né? Mas por essa cultura do consumismo, né? Que a gente tem que desconstruir, que a gente tem que repensar e mudar os nossos hábitos. Porque senão, meus queridos, não vai ter mais lugar para a gente viver, não vai ter mais vida para a gente continuar vivendo, né? Gente, por hoje é isso então. Queria ser rápida, acabei me alongando um pouco, mas são assuntos muito importantes. E a gente então se vê na semana que vem, no nosso momento ao vivo. E qualquer dúvida, qualquer comentário, se vocês quiserem fazer uma discussão, um debate, enfim, estamos aí. Tragam suas dúvidas e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, bons estudos. Como que eu paro aqui mesmo?